aqui no nosso país, no Brasil, ele sempre foi evitado, né? Muito evitado, né? A nossa cultura sempre evitou muito falar sobre isso. Além de evitar falar sobre isso, também nunca soube interpretar muito bem por que é que as pessoas têm esse desejo de tirar a vida, né? Então, foi um tema que por muito tempo foi até vulgarizado. Qual foi a outra pergunta que você fez? Desculpa. Imagina, falar um pouco da sua história nesta área. Tá. Então, o seu histórico, enfim, o profissionalismo. E o que te levou, né, você viu que a Luana tá um pouco ansiosa, né? Acho que a gente já podia... Ou a Aline. A Aline é doutora, como que você prefere? Isso, Aline, à vontade. Já vamos começar a fazer o quê aqui? Uma consulta pra nossa amiga Luana. Eu já você começo acha que a Luana precisa de o quê? De um... Rivotril? Um Rivotril? Eu acho diazepam. Analisando a personalidade. Um dia a gente chega lá, né, gente? O Rivotril, eu acho um dia que faz parte. Né? A Narcisa é Narcisa, né? Eu adoro a Narcisa porque, assim, ela é a garota propaganda do Rivotril, né? Completa. Eu olho ela e falo, gente, de repente é isso aí, né? Um dia a gente chega lá. Doutora, a senhora também, às vezes, tem que usar um Rivotril em algumas situações? Olha, eu ainda não usei, ainda. Mas assim, é aquela coisa, né? E tá em tempo. A gente não sabe, né? O que pode acontecer. O futuro a Deus pertence. Olha, eu quero falar que eu dei uma entrada aí, eu naveguei por esses mares aí. A gente não tem preconceito, ainda, tá tudo Você já começou, Bia? Opa, em 2021, eu acho. Pandemia. Pandemia? Pandemia, pós-pandemia. Estava começando a sair daquele caos, né? Mas ainda estávamos o mundo. Caos. Inclusive, eu conheci a doutora em 2021. Eu conheci ela através de uma palestra também no grupo de jovens. Doutora, é a sua primeira vez num podcast? É a minha primeira vez num podcast, gente. Eu tô achando, é tudo novidade aqui pra mim. É uma nave espacial aqui, ó. Mas o podcast, você acompanha alguns já? Sim, eu gosto bastante de assistir podcast. Aliás, eu acho muito legal o podcast. É? Eu acho que é uma oportunidade de você abrir a discussão mesmo, né? O debate. Porque é um formato de rádio, mas parece que você tá dentro da rádio interagindo ali, né? E mais descontraído também, né? Legal, vai conversando, vai sabendo a história da pessoa. Sim. Essa entrega, né? 50-50 ali. Eu vou responder a pergunta dela, senão ela vai achar que eu não quero responder. Não, eu vou tomar o que ela precisa. A Bia já chamou ela de ansiosa. Daqui a pouco eu pergunto de novo, qual foi a pergunta que você fez? Ela já está analisando, falou que é ansiosa. Eu preciso ser medicada. Já entendi. Mas que a assim, terapia você acha que até o final do programa você consegue dar um diagnóstico aqui pra cada um? Eu acho que não. Não, é muito complicado. Eu acho que não, eu tenho certeza que não. Bom, então assim, eu me formei em psicologia em 2007. Na Universidade Brás Cubas. Eu saí da Brás Cubas, eu fui estudar psicanálise. Então, eu fiz uma extensão em psicanálise no Centro de Psicanálise Integrativa, em São Paulo. Fiz 2 anos. Depois, eu fui estudar um pouco da psicanálise de Lacan. Então, eu fiz 1 ano no IPLA. O que seria a psicanálise de Lacan? A psicanálise lacaniana... O Lacan, ele é um discípulo do Freud, né? Mas ele... Freud explica? O Freud, ele encerrou... Até porque ele teve que ir dessa para melhor, né? Então, ele... né? Então, e aí, o Lacan deu continuidade no sentido de trazer aquilo que a bola que o Freud levantou mais para o real. Então, o que a gente precisa entender? Em cada época, o mundo vai apresentar sofrimentos diferentes. Então, o que era o boom do sofrimento no século XVIII é muito relacionado à questão da repressão, em todos os sentidos, né? A mulher, ela simplesmente nem existia. Era um tipo de sofrimento. No século XIX era outro tipo de sofrimento. No século XX já foi um outro tipo de sofrimento, né? Então, o Lacan veio trazer, assim, aquilo que o Freud deixou inacabado, ele... eu acho que, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu acho que ele deu uma melhorada, né? Embora ele seja um autor, né? Um médico, porque ele também era médico... neurologista, embora eu acho que ele é um pouco difícil de ser interpretado, ele demanda muito esforço da gente para tentar entender aquilo que ele quer dizer. Mas o trabalho dele é fascinante, né? Então, assim, mas é uma coisa que você tem que estudar, assim, o resto da vida, né? Psicologia a gente estuda pro resto da vida, psicanálise, então... E você se apaixonou? Jesus. Então, aí eu gosto, né? Sempre gostei muito da área da psicanálise. Comecei a atender na área clínica, né? Até falei para você ali fora que meu primeiro consultório foi aqui na Galeria Fama. É verdade. Lá em 2011 eu abri meu primeiro consultório aqui. Aí eu comecei a atender a demanda clínica. Quando eu comecei a atender, meu primeiro paciente já foi uma criança de 7 anos.
Olha O primeiro só. paciente eu fui uma criança de 7 anos. Eu não parei mais de atender crianças desde então. Sempre atendi bastante crianças. Desculpa, no início já era esse o seu foco, atender Não, crianças, não, ou foi não. algo que aconteceu naturalmente Não, na sua quando carreira? Mas peraí, você só atende criança? Não, Ah, não. tá bom. Eu nunca especifiquei, nunca foi uma intenção. Eu abri o consultório e começou a chegar. E começaram a chegar já desde o início mais crianças. Teve época da minha vida que eu atendi mais adultos. Né? Teve época que eu atendia mais crianças. Hoje não tem mais nem menos. Eu atendo bastante criança, mas eu atendo bastante adulto também. Atendo bastante adolescentes também. Né? Então, comecei na área clínica. E fiquei na área clínica só na área clínica até 2018, por aí. Em 2018, eu comecei a querer estudar melhor a área jurídica. A área forense. Olha que legal. Eu comecei a Já querer lembro de estudar. CSI, essas coisas assim, Exatamente. essas investigações. Eu não tinha muita coisa do CSI na época, mas eu gostava da área de fórum, eu queria entender melhor a questão do acolhimento de crianças, das questões de guarda, das questões... Eu queria estar mais por dentro disso. Eu comecei a estudar a área jurídica, né? Comecei a fazer um curso de capacitação e logo depois veio a psicologia criminal, porque aí uma coisa vai levando a outra. Aí eu fiz amizade com um professor que tinha uma escola, né, só para formação de psicólogos da área criminal, para trabalhar com a parte criminal, seja no contexto forense, como também com população penitenciária, enfim, tudo do contexto criminal. Aí eu fui fazer esse curso em Belo Horizonte. Fiquei lá por alguns meses indo para lá, né, nos finais de semana, tal. Que legal. Fiz essa especialização com o Dr. Christian Costa, que é psicólogo criminal da Polícia Civil também, por muito tempo ele foi. Agora, eu acho que ele até já aposentou, gente, eu não sei dizer, mas ele foi de São Paulo e não parei mais. Aí eu comecei a fazer, depois do criminal fiz um outro curso da área forense e não parei mais. Aí o ano passado eu comecei a fazer a pós-graduação de psicologia investigativa e criminal profiling, que aí, de fato, é para traçar o perfil de criminosos, todos os tipos de criminosos. A gente vai bater esse papo também. Nesse meio tempo aí, em 2020, eu fui convidada pelo delegado seccional daqui, de São Sebastião, o Dr. Múcio Matos, para assumir a sala de depoimento especial daqui, da delegacia. E o que é uma sala de depoimento especial? É uma sala que recebe crianças vítimas de violência sexual, né, principalmente, mas também outros tipos de violência. Porque em 2017... foi aprovada uma lei que decide, né, e define como é que vai ser feito esse trabalho. Decide que o quê? Decide que uma criança vítima de violência não pode mais ser ouvida por policiais. Ela tem que ser ouvida por um psicólogo, mesmo no contexto de delegacia. Isso a partir de 2017. Olha que tempo que levou para que pudesse ser feito isso, aí, né? Desde então, as cidades, né, os municípios, os estados, eles têm que organizar isso em termos de delegacia e também de fórum, porque existem salas de depoimento também nos fóruns, né? Só que assim, nos fóruns é feita a escuta especializada, né? Na delegacia existe o depoimento especial, que tem uma diferenciazinha entre eles, né? O depoimento especial, que é nesse contexto de delegacia, com essas vítimas, tem o objetivo de coleta de provas, né? Então, antecipação de provas. Então, ali eu vou realizar uma perícia mesmo, para ir em busca dessas provas do que aconteceu e também do que não aconteceu, porque a gente também tem denúncias falsas, às vezes, de violência sexual, e aí lá é feito esse trabalho. E aí em 2020 ele me convidou, ele montou esse núcleo e ele precisava de um psicólogo. E ele começou a procurar na cidade quem que tinha um perfil para trabalhar. E aí ele soube de mim, porque a esposa dele também é psicóloga, me conhecia, e aí ela soube que eu já estava traçando assim os primeiros passos nessa área, já fazendo esse trabalho. estudo. Ela sabia que eu trabalhava com crianças, a priori eu trabalhava com crianças, já atendia bastante criança. E aí depois que ela foi saber que eu estava mais a fundo nessa questão da psicologia criminal. E então foi meio que uma coincidência, né? Porque eu entrei nesse campo e logo em seguida eu fui convidada para trabalhar dentro de uma delegacia, né? E aí lá estou até agora. Então eu fico na minha clínica,
e fico também na delegacia. Você atende nos dois ambientes, né? Na sua clínica particular e também na delegacia. Sim. Aí presto serviço, né? Porque assim, eu não sou policial, né? Eu sou uma prestadora de serviço e colaboradora da Polícia Civil aqui. Então, eu vou para a delegacia para prestar esse serviço. É um trabalho voluntário? Então... Ou não? Ele começa voluntário, Entendi. né? E aí depois, porque assim, a lei de 2017, a 13 mil e alguma coisa que eu não vou me recordar agora, gente, o número da lei do depoimento especial. Ela tem também dentro das suas prerrogativas ali um orçamento, né? E um tempo que as cidades, as delegacias vão ter que se organizar para receber. Desculpa, eu tô aqui toda relaxada. Tranquilo. Não, mas eu tô deitando na cadeira aqui. Aqui é tudo nosso. Não, eu tô deitando, tô ficando longe do microfone, né? Vou voltar. E para adequar isso. Então, assim, a Polícia Civil de São Paulo, ela não tem o cargo de psicólogo ainda, né? Existem outros estados que têm. Por exemplo, o Paraná tem. Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul tem. Então, você faz um concurso, você entra como psicólogo. Por que hoje no estado de São Paulo não tem? Então, fica aí Fica a dica, né? Fica né, Tarcisão aí. Vamos deixar no ar. Olhe por nós, então. Mas, assim, eu acho que em breve isso vai acontecer. Então, o que acontece? A gente entra na Polícia Civil como investigador, né, no caso, para quem interessar, e vai fazer esse trabalho também. Ou você entra como um prestador de serviço, né? Claro que, assim, se a gente está pensando numa lei muito recente. Em termos das coisas começarem a funcionar no Brasil, a gente fala que é recente porque, assim, de 2017 para cá não se passou tanto tempo assim. Se você for falar nesse tempo em outros países, já está tudo acontecendo. Aqui no Brasil as coisas demoram mais, né? 2017 já tem um certo tempo. Algo burocrático assim, né? Em tese, já era para tudo tá funcionando redondinho, né? Mas, assim, agora, o Dr. Múcio, ele é um delegado muito visionário, né? Então, quando a gente começou a fazer as reuniões para montar esse núcleo e para iniciar esse trabalho, a ideia dele era estender isso para a Delegacia da Mulher, né? Do psicólogo fazer o atendimento da mulher, fazer a escuta da mulher, porque uma mulher que chega lá vítima de violência, às vezes ela não quer falar com o homem. Exatamente. Né? Sim. Ela chega vítima de um estupro, ela não quer falar com o homem, né? Então, assim, tudo isso era planos para o futuro. O Múcio teve que sair de São Sebastião, porque a Polícia Civil, eles têm essa movimentação, né? Ele está no Departamento de Inteligência, no DIPOL, lá em São Paulo, no DHPP, e aí, por essa razão, ele não está mais aqui. Mas os delegados que vieram depois deram continuidade, a equipe que trabalha em São Sebastião, desde que eu entrei, assim, que eu tô com eles são profissionais de primeiríssima grandeza, assim, sabe? Eles têm um olhar muito humano, eles entendem a importância do psicólogo lá para receber essas crianças. Eles dão graças a Deus, porque eles também não têm muito tato para isso, né? E quando chega uma criança vítima de estupro, eles ficam realmente bem nervosos. Eles até saem de perto, é uma coisa que é difícil para eles até digerir, né? Então, o que a gente fez na delegacia? Embora a sala seja dentro da delegacia seccional, ela é um ambiente totalmente diferente do restante da delegacia. Então, é um ambiente lúdico, né? A criança, quando entra lá, ela esquece que ela está dentro de uma delegacia. Então, nós temos uma antessala, com uma brinquedoteca, com televisão. Entendi. Ali ela vai aguardar ser ouvida ali. Temos uma outra sala com as câmeras, né? Com o sofá, também com alguma coisa lúdica, mas com menos estímulo, porque senão também atrapalha a questão do depoimento, porque no depoimento especial você tem um protocolo, né? Um inquérito forense adequado, adaptado para as crianças. Então, é uma entrevista forense, mas adaptado para o público infantil. É um protocolo americano, que a gente adaptou, a versão brasileira, né? Porque lá nos Estados Unidos esse trabalho já acontece, da produção de provas, e nós fazemos esse trabalho aqui. Então, assim, e é feito essa perícia. Claro que, se tratando de criança, você tem que estabelecer um rapport, você tem que estabelecer o mínimo de amizade com ela. Eu tenho uma certa facilidade com isso, sabe? Por trabalhar com crianças, eu gosto muito de crianças, eu tenho uma facilidade. Então, eu consigo rapidamente estabelecer esse rapport com elas e percebo que elas ficam mais à vontade comigo, inclusive para falar de algo tão tenebroso. E o que seria um rapport? Explica para quem... essa... Como é que eu posso dizer? Assim, uma técnica...
é você deixar a criança mais à vontade, é você estabelecer uma relação de amizade. Entendi. Né? Que Uma ela fique, proximidade. uma aproximação, que ela fique mais à vontade com você, que ela fique mais relaxada, que ela não fique achando que ela está conversando com um estranho, embora nós sejamos estranhos, porque ela não conhece, né? Então, é uma técnica, a gente é muito... É meio uma técnica de PNL também isso, Então, né? a gente é muito treinado na faculdade a fazer isso, né? Porque na graduação de psicologia, a gente tem que estudar e estar em campo fazendo estágio o tempo todo com crianças, em escolas e tudo mais. Então, você aprende na marra, né? Claro que não é todo psicólogo que vai ter perfil para trabalhar com criança, e a psicologia é uma área muito abrangente, dá para trabalhar em tudo quanto é coisa, e quem não tiver afinidade com criança vai trabalhar em outra linha, em outra área. Mas nós somos muito treinados a isso já na graduação, né? Então, é isso que acontece. Aqui em São Sebastião tem muito caso de estupro de vulnerável? Infelizmente temos. Triste. O núcleo de proteção à criança, daqui da Polícia Civil, né, do Litoral Norte, ele atende as 4 cidades do Litoral Norte. Então, a sede fica aqui em São Sebastião, mas nós atendemos Caraguá, Ilhabela, só não atendemos Ubatuba porque a gente entende que a criança fazer essa viagem numa viatura, vir para São Sebastião, não tem cabimento, né? Então, é acionado os profissionais lá para que a criança seja ouvida lá. Mas Caraguá, Ilhabela e São Sebastião, as crianças são ouvidas aqui em São Sebastião. Todos são direcionados aqui. É. E lá só tem você também para acompanhamento? Só eu para fazer o depoimento especial. Entendi. Esses depoimentos são agendados, né? Ah, A são porta agendados. de entrada é o boletim de ocorrência. Entendi. A porta de entrada é o boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, e aí o depoimento é agendado. Então é muito bem organizado. Eu recebo esses agendamentos com uma certa antecedência e vou nos dias certos, que é toda terça-feira que eu tô lá para fazer a escuta delas. Ô, Aline, e como que você faz, você vivencia, né, esse tipo de trauma das pessoas, das crianças, especificamente que você está falando agora? Como que você faz para não levar, não absorver isso para sua vida particular, para sua vida privada? Assim, para isso não te afetar, de repente. Então, eu Existe acho um pouco de utopia essa coisa de não absorver e de não levar para casa, né? Já aconteceu diversos momentos de eu fechar a porta, sentar e chorar. E esperar o meu tempo e me recompor, eu tomo uma água e eu vou e faço a oitiva da outra criança, né? Ou de chegar em casa e ficar muito pensativa, porque você realmente... A polícia, como um todo, você vai trabalhar com o que existe de pior na humanidade, né? É verdade. A gente não pega nada de bonito lá, né? Os policiais, eles têm uma carga emocional muito pesada, né? Eles são profissionais que precisam de uma atenção constante, porque o trabalho deles não é fácil. E a gente só pega coisa ruim, né? A gente brinca lá, eu e os delegados, que assim, ninguém vai procurar a gente para contar uma coisa boa. Na verdade, Nem o psicólogo, nem o delegado. É até verdade, na verdade é até um problema que vocês solucionam, né? Tentam solucionar de alguma forma, tentam direcionar, eu acho. O que a gente busca, assim, qual que é o nosso objetivo, né? E isso é de entendimento de todos. A proteção dos direitos da criança, né? E a garantia de que esses direitos não vão ser violados. Então, essa é a nossa bandeira, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para que essa criança não seja revitimizada, tanto que o depoimento especial ele é realizado uma única vez. E não tem essa de assim, eu tô com dúvida, eu não sei o que aconteceu, eu tenho que saber o que aconteceu. Então, eu vou ficar com essa criança o tempo que for, né? Até eu entender o que foi que aconteceu ali. Claro que você trabalha por meio de indícios, né? Então, a criança, ela vai trazer, ou ela vai contar, né? Ou ela vai mostrar o que aconteceu no corpo dela. Eu já peguei crianças no núcleo que tinham uma deficiência cognitiva importante, que tinham uma deficiência cerebral, que não conseguiam se comunicar comigo, né? Então, nesses casos, eu não posso, de repente, realizar uma entrevista, como eu faço com as crianças que já sabem responder o que eu estou perguntando. Então, eu tive que descer o aparato lúdico, né, que são os brinquedos, a família, os bonequinhos, e a hora que eu comecei a manipular aquilo, e que eu cheguei no bonequinho que representava a pessoa que, segundo a denúncia, tinha produzido a violência nela, ela começou a entrar em estresse, molhou toda a roupa, né? Então, ela teve uma reação emocional e eu não tive dúvida, o delegado muito menos. Então, assim, o delegado, a gente trabalha por meio de escuta de câmera, né? Sim. Qualquer dúvida que ele tem, ele vai falar comigo. Esses depoimentos são gravados e vão diretos para a sala do juiz. Então, a nossa juíza criminal, ela assiste ou em tempo real ou ela recebe a mídia depois. E vai um relatório também, né? Então, é um trabalho feito em parceria e em colaboração com o judiciário, né? Com a vara criminal. Aline,
Por que nós falávamos antes de entrar no ar? Porque a violência começa, infelizmente, às vezes muito em casa, né? Tudo começa pela violência, como você bem disse. Nesses casos de estupros de vulneráveis, geralmente, vamos dizer, por exemplo, a porcentagem é que 90% o agressor é conhecido, é da família. E por quê? É cultural o que acontece. Com esses casos, o que você aprendeu, viu? O que você pode analisar nisso? Olha, eu arrisco dizer que 1% não é. Não vai ser muito alta, tá? Né? Pessoas próximas, pessoas de dentro de casa, do convívio da criança. Então, o que a gente vê a olho nu e cruamente, né? São padrastos, são pais, são tios, são avós, né? Vizinhos, o cuidador, o professor, o diretor, tudo São que vocês conhecidos, imaginam, tudo. né? Do relacionamento da criança. Do convívio, do cotidiano dela. E esporadicamente, quase que nunca, vai ser algum cidadão que estava passando ali, viu uma criança dando sopa e fez isso. Claro que isso também acontece, mas isso é aquilo que eu te falei, é o mínimo. Quando chega uma criança pra gente, quase 100% dos casos é alguém que está muito próximo ali. Né? Isso é muito triste, né? É muito triste. Lamentável Muito demais. triste. E por que vem do... Tem alguma explicação científica, de Exato. repente, para uma pessoa que comete esse tipo de crime? Então, Tem alguma disfunção, a alguma explicação- falta de transmissão ali dentro? Então, a explicação científica, se a gente for pensar assim, um adulto que sente desejo sexual por uma criança, né? É algo que a Que é gente... uma doença. Então. Sim, é um distúrbio, uma inconcebível, doença. né? A gente não consegue entender por vias, assim, no mínimo coerentes, como é que pode ser possível uma coisa dessa. É Uma isso. relação sexual entre uma criança. E assim, nós estamos falando de criança de todas as idades, inclusive bebês. É isso que eu ia falar. A Né? gente, se você Chocante. vê, Então, É. não dá para Não- você não conseguir conceber uma coisa mensurar. dessa. Então, Sim. o que a gente pode pensar em termos assim? Como é que a ciência pode dar alguma explicação pra gente? A questão do desejo sexual é uma parafilia, né? Então, assim, existe a pedofilia, que é uma parafilia. Então, o pedófilo, ele vai sentir desejo em ter relações sexuais com uma criança. Do desejo dele. Ele não consegue fazer com que esse desejo tenha vias por outro meio, né? Com outro adulto. Claro que alguns, e aí a gente já está falando do campo das perversões, eles conseguem ter relações sexuais com adultos também, né? Esses aí o delegado gosta bem de pegar, porque aí... Maravilhoso. Vem esses aí aqui. eles gostam Vem bem de aqui, pegar. vamos lá, né, E Vira? também quando vai preso. Oh, vamos vir a mulher de malandro na cadeia. Então, assim, porque aí você começa... Porque uma coisa, e aí assim... mesmo no campo das parafilias, você vai ver aquele que é muito comprometido, aquele que não tanto. Aquele que é muito comprometido, de fato, ele não consegue com outro adulto, ele não consegue. Só que o problema, gente, o grande problema não é ele ter uma parafilia. Claro, isso é um problema, tem que ser tratado, ele tem que passar por um tratamento, ele tem Sim. que entender que ele é uma pessoa que tem uma doença que ele tem que tratar. Agora, a questão é o desejo, a outra questão é eu vou lá e realizo a minha vontade. Aí é um crime. Aí a gente já não está mais no campo do desejo, né? Aí ele cometeu um crime. Exato. Então ele tem que ser punido, né? Uma coisa é você ter consciência do seu desejo. Eu sinto atração sexual por uma criança, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Então eu não vou fazer, eu vou procurar tratamento, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou fazer alguma coisa. Sim. E muitos fazem, de fato. Muitos fazem, porque o pedófilo, ele sofre muito quando ele tem essa consciência, né? Agora, quando ele é perverso, né? Quando você vê isso também relacionado a uma psicopatia, ele não está preocupado com a vítima. Ele está preocupado com ele, com o desejo dele. Então ele vai e estupra, né? Então ele tem que ser punido. E tem que ser banido, né, da sociedade. Exato. Ele tem que ir para um hospital de custódia mesmo, ele tem que ficar internado, ele tem que tratar. Porque uma pessoa dessa, isso é muito assunto. E é uma doença, né? É uma parafilia, é uma doença mesmo, né? Sim. É uma doença. Então a gente discute muito isso Mas- nas nossas rodas de estudo, com os professores e tudo mais. São pessoas que não dá para você deixar solto na sociedade. Exatamente. Nos Estados Unidos, eles são monitorados o tempo todo. Então, eles chegam perto da escola, que é um ambiente que tem criança, já apita o bip lá na polícia, a polícia já chega nele e fala, querido, você tá aqui fazendo o quê? Procurando borboleta, então rala. E para isso Entendeu? acontecer aqui no Brasil, o que falta? Política pública, né, direcionada para isso, dinheiro, investimento, né? A segurança pública, ela precisa de mais investimento, é isso, né? Para que a gente possa ter esses programas, inclusive de monitoramento de pedófilo, porque nós temos muitos pedófilos no Brasil.
E não há uma política pública efetivamente hoje no Brasil, Pra assim como nos Estados Unidos. Eu acho que não é um assunto que é tratado muito tratado, né? Então, pela sociedade, não é discutido, não é meio velado, é uma coisa que eu não sei se as pessoas têm vergonha, se tem algum tipo de receio, mas devia ser pauta de mais agendas. Até uma certa indiferença, né? Ver algo acontecendo, Lógico. sabe que acontece algo e... A gente até entende, né, que o Brasil tem diversos problemas sociais, mas, assim, esse é um tema que também é importante e também merece ser tratado com respeito e... Com devido, né, Bia? Exatamente, com a devida noção e, assim, enormidade, né? Acho que é investimento, é a palavra que você falou, investimento, exatamente. Como você disse bem, é um tabu e que as pessoas deveriam olhar de outra forma, assim, de uma forma grandiosa, porque é um problema grave e a gente sabe também que outros pedófilos vêm do exterior pra cá, Sim. pornografia infantil. Então, É um tema, assim, que foi como a Bia bem disse, é um tabu, mais uma vez, que as pessoas não dão devido valor, digamos assim. O papo tá muito importante, muito interessante, mas a gente vai para um rápido break e a gente volta dentro de alguns minutos. O preço do like aqui na 012 News 98.5. Muito interessante, muito bom falar. E no último bloco, né, Bia? Você falava justamente desse assunto velado e é muito importante para a gente quebrar esses tabus e também mostrar para a sociedade a diferença, né? Nesse sentido, como a Bia bem falou, o Brasil pode ser considerado ainda um país de terceiro mundo a engatear quanto à pedofilia. Você falou que precisa de mais investimentos em políticas públicas. sim. Então, nós estamos engatinhando, mas também o meu pessoal, o pessoal da área forense aí, nós trabalhamos diariamente, incansavelmente, por meio da prática diária, por meio dos estudos, né, de pós, de mestrado, de doutorado, de tudo que a gente faz para entender que a gente precisa ter uma atenção com isso e um trabalho efetivo com isso, para trazer essas medidas que os outros países já fazem para o Brasil, né? Então, assim, pedófilo tem que ser monitorado, agressor sexual de criança tem que ser monitorado, né? Já que aqui no Brasil o nosso Código Penal, a nossa legislação diz que eles cumprem pena e saem, né, depois de um determinado tempo, eles vão para o regime semiaberto e tal, eles vão estar em sociedade. Então, assim, eles têm que ser monitorados, porque a gente não tem garantia nenhuma de que eles não vão voltar a cometer Que esses vai ser crimes. reincidente, Você né? entendeu? Então, e nós também não temos uma política de ressocialização decente. É verdade. Porque se a gente conseguisse ressocializar esses criminosos, certamente a gente não teria a taxa de crimes que a gente tem. Mas a gente não tem isso,
né, de uma forma efetiva. O presídio, ele não ressocializa ninguém, a Fundação Casa não ressocializa ninguém, então eles saem de lá pós-graduados, né? Eu não sou a favor da saidinha, eu não sou a favor da progressão de pena, né? Eu acho que se você pegou uma pena lá por homicídio e aí o crime contra a criança é um crime hediondo, né? O estupro contra vulnerável é um crime hediondo. Então, se você pegou uma pena lá de 30, de 40, de 35, de 48, que você cumpra isso em regime fechado, né? Sim. E aí, se você está cumprindo isso em regime fechado e, de repente, você foi condenado porque você jogou sua filha da janela, ou você matou seus pais, ou você assassinou a sua filha estuprada, esquartejou e enterrou, porque a gente pega muitas crianças... no Brasil, a Polícia Civil monitora tudo isso, né? Que são mortas por esganadura depois de ter sido estuprada e enterrada no quintal de casa. Isso entendeu? A gente se fala muito da Isabela Nardoni, mas nós temos muitas Isabelas no Brasil, né? Nós temos muitas Sofias no Brasil, né? Crianças que morrem de forma bárbara. Então, assim, você não tem que sair no Dia dos Pais. E aproveitando Exato. esse gancho aí que você tá dando, acho que nessa semana teve uma saidinha, né? Exato. Recente, e acho que há uns 2 dias já foi noticiado, que pelo menos aqui no Litoral Norte, várias pessoas que saíram em 2, 3 dias já voltaram a cometer crime e já foram presas e apreendidas de novo. O nosso secretário de Segurança. Absurdo. O nosso secretário de Segurança. Eu concordo com você, é um absurdo. Ele deu uma entrevista num podcast, eu não vou me recordar agora qual foi, gente, porque eu assisto vários, porque eu sou a louca do podcast, né? E ele qual que é o grande problema? Eles saem, e assim, cada saidinha dessa são mais de 3 mil que saem. Só que eles não voltam, né? E aí? Muitos deles não voltam. Mas será que deixando um problema na sociedade, e não né? é proposital, de repente, pra dar uma desovada? Isso, dar uma desovada, tirar o povo de lá. É porque vive superlotado, vamos combinar, né? Esses presídios, eu acredito que todas... até a progressão de pena seja isso, né? Não vai ter presídio pra essa lotadas galera no ficar país. lá 50 anos. Então vamos bolar um jeito até de eles porque aqui no saírem. Brasil não tem a pena de morte, né? Como em alguns outros países, que acho que de repente a superlotação em alguns outros países de primeiro mundo não ocorre, como nos países de terceiro mundo, né, por conta disso. Nós tivemos um avanço... Não que eu seja a favor, não estou falando nada disso. Sim, eu também não sou, até porque eu acho assim, as chances de cometer um erro também são grandes. De você mandar alguém para uma pena de morte, de repente, ainda mais no Brasil, porque nem todo crime é muito bem investigado, né? Sim. Nós sabemos que nós temos falhas ainda nesse aspecto aí. Agora, a gente precisa ter mais atenção com essa questão do que avança e do que não avança. Então, eu acho que a gente já teve alguns avanços na questão da lei, né? Por exemplo, esses crimes contra a criança, né? Os parricídios, filhos que matam os pais, o filicídio, os pais que matam os filhos, eles já têm uma pena maior, né? É um crime que é hediondo, então, assim, eles já vão ficar mais tempo. Mas, ainda assim, eles não cumprem a pena total em regime fechado. Isso, além de gerar uma revolta na sociedade, fica todo mundo... Porque, assim, e quem perdeu o filho? Esse não volta nunca mais. Entendeu? Só que você pode cruzar, eu escutei a Ana Carolina, mãe da Isabela, falando, ela tá indo em vários podcasts da entrevista, né? Eles moram tudo na mesma região de São Paulo, na Zona Norte lá. Então, as chances dela entrar no supermercado e dar de cara com o casal lá, e aí? É um absurdo. Tem a Netflix lançou, acho que na semana passada, um documentário deles, né? Eu acho que ela está em alta, voltou de novo esse assunto muito forte, essa discussão dentro da mídia, dentro dos canais de comunicação, acho que em relação também por conta disso, né? E que é chocante, né? Você assistir e lá eles reproduzem, mostram realmente tudo o que foi feito pela perícia, identificando. E assim, dá a entender em um certo momento que assim, eles nunca confessaram, né? Nem vão, né? É um absurdo. Nem vão. E a perícia foi, a senhora que conhece um pouco disso, a perícia foi muito importante naquele momento para contar tudo o que houve e aconteceu, desde o momento do carro até o momento... Olha, né, o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística de São Paulo foi primoroso, da doutora Rosângela, ela é uma ótima perita. Assim, gente, a polícia não tem dúvida nenhuma, tá? Porque, assim, qualquer caminho que você tome, você não tira aquele casal de dentro daquele apartamento no momento que aquela criança caiu da janela. Então, não a defesa tenta a todo instante, Não né? tem dúvida, a gente não tem dúvida. Aline, o que leva, nesse caso, né, que ficou tão... repercutiu tanto no Brasil, o que leva um pai fazer isso com uma filha, ou também até citando, né, o caso que também, como a Bia falou, que virou série, que é aquele do
da menina que a gente até brincou, a Suzane von Richthofen, de ter matado os pais. O que leva as pessoas a fazerem isso, né? No caso da filha que mata os pais e do pai que mata a filha, nesse caso. Mais que isso, eu acho também, assim, você como psicóloga, dentro você citou agora, dentro dos presídios, dentro, né, do criminal, assim, não existe essa recuperação dessas pessoas que são presas. Você acredita que, de alguma forma, quando elas saem por conta do regime, né, de progressão e tal, elas saem diferente de como alguma coisa mudou? Porque elas são psicopatas de alguma forma? Então, né? algumas são, outras não, né? Então, assim, vamos como fazer o Jack Stripador, vamos por partes aqui. Em termos, assim, um dos clássicos. É um dos clássicos. Já que a gente vai chegar neles, já vamos lá. Eu adoro um serial killer. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chega neles, né? Em termos de ressocialização, eu vou dar um exemplo, assim, de um sistema prisional que eu acho que a gente pode falar que segue aí os passos daquilo que a gente pode entender como algum tipo de ressocialização, que são os presídios aqui de Tremembé, né? Ali você tem uma pegada, a organização do lugar, a forma como é organizado e distribuído o trabalho para os detentos, a coisa toda ali, eles têm uma pegada mais para ressocialização. Agora, a maioria dos presídios do Brasil não tem isso, né? Então eles saem doutorado no crime mesmo, né? Então é complicado. Agora, a questão da psicopatia, por exemplo, a Suzane von Richthofen, existem fortes indícios, assim, em termos até de exame criminológico, das avaliações que ela fez, né, no sistema prisional, de que ela seja uma psicopata mesmo, né? Ela tem traços importantes disso. Agora, o casal Nardoni já não. Né? O casal Nardoni foi um evento ali de uma explosão de raiva, né? De uma situação que aconteceu ali dentro, que eles, numa decisão extremamente burra, em termos assim de... Inconsequente, se você né? for pensar na questão assim, vamos cometer um crime, mas não vamos ser pegos, foi muito burro a estratégia deles, né? Sim. Não tinha como, né? Aquela história que ele contou foi totalmente fantasiosa, acho que só ele acreditou naquilo. Que tinha um né? homem lá dentro até hoje. Porque quem que entra dentro de um prédio para assaltar e joga uma criança... Uma criança de 5 anos... E eles ficaram tranquilos, né? Entendeu? Então, assim, ali eu acho que, assim, havia um descontrole, um desequilíbrio. A gente tá falando muito de sofrimento psíquico, da questão de depressão e tudo mais. Aquela moça, à época, já sofria de depressão pós-parto, de uma série de coisas. Claro que nada disso justifica você matar uma criança. Mas existe um termo em francês que se chama folie à deux. Né? Que é a junção de duas pessoas para cometer certos atos impensados que vão acabar mal, que vão acabar num crime, que talvez, se não acontecesse a junção, não aconteceria o crime. Os atos não teriam gerado a consequência. Isso a gente vê na história da Suzane, que talvez se ela não encontrasse um namorado que fizesse aquilo, vamos pensar que ela namorasse com um cara que falasse assim, você tá maluca? A gente vai fazer de uma outra forma para se livrar disso daqui, mas menos isso. Não ia acontecer. Porque ela sozinha não ia conseguir fazer. Exato. Entende? A mesma coisa pode ter acontecido e certamente aconteceu no casal Nardoni. Alguém ali poderia ter parado aquilo e não parou, né? Uma coisa que um crime que eu recordo, assim, que eu era criança e, assim, foi muito marcante, foi, acho que daquela atriz, a filha da Glória Pérez. A Daniela Pérez. Meu, que eu falei, Guilherme de Pádua. Sim. Imagina. Então, o Guilherme eu já acho que tinha, né? Porque ele já foi ao encontro da luz, ou não. Bom, tem todo tipo de luz também, né? O fogo do inferno pode ser uma luz. Labareda, realmente. Ele vai queimar. Ele, ao meu ver, assim, dentro daquilo que a gente estuda, porque a gente está o tempo todo estudando, eu acho que ele é o típico psicopata, né? Extremamente narcisista. Aquela pessoa que você nem diferencia se você que está tranquilo ali, que você não consegue perceber. O tempo todo tentando interpretar, né? Imagina dando entrevista em programas. O que é isso, gente? É a sociedade do espetáculo mesmo, né? E todos eles super soltos hoje. Então, em algum momento eles vão sair, né? É aí que tá. Agora, eu tenho a seguinte opinião. Existem algumas condenações que eu acho que são para sempre, mesmo que você saia do portão de Tremembé para fora. Entende? Essas pessoas, ao andar na rua, elas não vão ter sossego. Eu não acredito que um casal que jogou uma criança vá ser respeitado em qualquer lugar que entrar. Não vai. Assim como o Guilherme de Pádua também não foi, né? Então, é isso. Vamos aqui para as nossas redes sociais um pouquinho, que tem bastante doutora. Interação aqui. A Raquel Moraes, mandando um beijo para você. Beijo, querida.
A Dayana Gomes Bastos falando: oi, Neiva. Oi, Neiva. Beijo, Neiva. Adoro, tudo em casa. Adoro, Neiva. A Lu Caseiro, boa noite a todos. A Carla Costa, que é a diretora lá do Cíntia Cliquet. Cíntia Cliquet. A Beijo, Aline Carla. É ótima, um beijo pra Aline. O Pedro, um beijo, boa noite, pessoal. A Francine Gomes aqui com uma pergunta também. Boa noite, queridos. Excelente tema para essa entrevista de hoje. Doutora Aline, por que as crianças estão violentas hoje em dia? Então, a gente estava falando há pouco, né, da questão que não tem como a gente falar de suicídio se a gente já não mencionar a violência, né? Então, assim, uma coisa vai levar a outra. As crianças, de fato, elas estão mais agressivas. Nós temos hoje uma realidade muito diferente da realidade que nós tínhamos quando nós éramos criança, né? Então, na nossa época, claro que já existia o bullying, mas era bem menos e muitas das vezes a gente realmente levava isso como uma tiração de sarro, no sentido da gente não ficar tão ofendido, né? Porque era uma coisa mais leve, de fato. Não, levava na brincadeira Não é? mesmo, tem Agora, razão. hoje é uma coisa assim, além do mundo estar muito imediatista, a gente não tem muita paciência com nada, a gente não tem muita esperança em nada, a gente tem uma tendência a desistir e meio que desanimar e se frustrar com mais facilidade do que as gerações que nos antecederam, né? Então, assim, essa dificuldade de lidar com a frustração é algo que aparece muito já nas crianças. A dificuldade de aceitar não, né? A dificuldade em esperar para ter alguma coisa, seja ela o que for. Isso é algo da geração? É do nosso tempo, né? Mas Você é a acha que é por criação conta das redes também. sociais, Então, essas coisas ou não? eu acho que assim, Que tudo tá muito rápido. a internet ela veio para ajudar muito a gente em muitas coisas, mas ela também veio para distanciar muitas pessoas uma das outras, né? Então, assim, antes da internet, nós brincávamos na rua uns com os outros, a gente ia na casa visitar, a gente fazia Verdade. E hoje as crianças ficam muito tempo com o rostinho grudado no celular ou em qualquer outra tela, a interação é só essa, são crianças mais apáticas, são crianças que demoram mais para responder estímulos. Eu tenho crianças que eu pergunto 3, 4 vezes a mesma coisa e elas não estão me ouvindo. Aline, Né? A gente chama Você isso acha- de intoxicação eletrônica. Mas você Então acha- são crianças mais apáticas e mais distantes mesmo, né? Mas a pandemia também teve um... A pandemia veio para, como Pra, diz o assim- Caissara, para desgraçar aquilo que já estava ruim, né? Teve um capítulo à parte aí da Sim, história para sim. concretizar As toda crianças essa sofreram distanciamento. demais, as crianças sofreram demais na época da pandemia, em todos os sentidos. A ansiedade foi a 1000, elas ganharam muito peso, elas não tinham estímulo nenhum para assistir aula online, tinham atividades online que elas não conseguiam interagir, elas não conseguiam acompanhar, elas não tinham aquela vontade que de repente existia de ir até a escola. Por quê? Porque tem um ambiente que você interage com outras crianças. Elas perderam. Aliás, eu acredito transformou, né, a que as realidade crianças hoje. perderam muito mais do que os adultos. Por que eu digo isso? Porque nós continuamos trabalhando. Insanamente, inclusive, na época da pandemia. tudo, né? a rotina continuou. Eu não sei conheço vocês, umas mas pessoas que não ficaram de home office, né, Luana? Então, Nossa, verdade. Luana, conheço Eu fiquei de 6 home office meses também. lá, ó. Vocês uma loucura. Mas É, eu só. trabalhei pra caceta, Uhum, entendeu? verdade, Mesmo Bia. no online. Então, pro adulto, não mudou muita coisa. Pelo contrário, eu acho que a gente, em algumas situações, até trabalhou mais. Agora, das crianças foi tirado tudo. Elas não podiam ir pra escola, elas não podiam ir à praia, elas não podiam ir ao clube, elas não podiam brincar na rua. Não podia. Tem até algo também, né, Aline, que eu acho que essas crianças que talvez estariam sendo introduzidas na vida escolar começaram numa era digital já, né? Sim. Tipo assim, que teve que ser mais adaptada mais ainda. Eu não sou o tipo da pessoa que condena a era digital. Como eu disse, eu acho que ela veio para ajudar e facilitar muito a vida da gente. O desenvolvimento é isso aí mesmo. A gente não caminha para trás, a gente só caminha para Sim. frente. A humanidade é isso. O que eu acho é que, assim, os pais precisam entender que eles não têm que terceirizar companhia e educação para a internet, para o YouTube ou para qualquer outra coisa, né? Se houve- Eles têm que ser presença na vida dessas crianças. Então, limita um pouco o tempo disso, né? E vai sentar com seu filho para brincar. Na clínica nós não temos nada eletrônico. Nem eu, nem minha colega, a Gabi, que atende crianças também, nós não temos. Foi uma opção nossa. Lá é brinquedo real, raiz, é sentar no chão, é brincar, é montar, é desenhar, é massinha, é argila, é isso, porque a criança, ela precisa disso e ela até gosta se você oferecer, ela não vai nem lembrar do celular.
Você recebe muita queixa, às vezes, dos pais falando que o problema com o filho está sendo mexer demais no celular, mexer demais no tablet. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Mas Olha eles só. mesmos Todos estimulam. Mas porque a criança fala, Toma faz aqui. alguma- Todos os toma, dias. Normal toma. criação, E, toma então, aqui, e pega eles- o aparelho. Meu filho está com dificuldade na Olha o escola, joguinho. está com Sim. dificuldade com notas. E acontece o quê? Que nós estamos trabalhando mais do que qualquer outra geração trabalhou, né? A gente sai de verdade. casa, sei lá, Workaholic total. Conheço. total, nós Total. todos nós somos assim, então a gente sai de casa super cedo, volta só à noite, então que tempo ou paciência ou energia mental algum pai tem de sentar com uma criança 10 horas da noite? E por Você falar entendeu? nisso, Alô, entendi. pais, então vocês têm que fazer terapia. Sabe? É isso. Então a gente Aline. precisa. Terapia em família. Lá na clínica, quando a gente recebe criança, obviamente que a gente recebe os pais vão ficar um tempo com a gente até a criança vir, para eles também tomarem um presta atenção, porque não dá pra gente também responsabilizar a criança por tudo, tá? Agora, esses pais também estão exaustos. Eles fazem aquilo que eles acham que eles têm que fazer. Então, assim, eu vejo a angústia no olhar deles, eles já entram lá chorando às vezes, né? Porque assim, é a sensação assim, ó, será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque é uma angústia você dar conta de tudo isso, né? Muitas mulheres são chefes de família, ainda tem isso, elas têm que dar conta de tudo, ainda fazer a função paterna, inclusive, né? Então essas mulheres estão exauridas, né? E quando é o casal também rebola para dar conta, por quê? Porque a demanda do casal, do adulto, também é grande. Então a criança vai ficar... As crianças ficam muito tempo sozinhas hoje, né? Sim. Com o seu celular, ali. É o companheiro. Vira um companheiro. Ó, Verdade. gente, temos ainda mais interação aqui nas redes sociais. A Giovana Medeiros mandando um beijo pra nós. Muito bacana a entrevista. Aí até cita isso que a gente acabou de falar. Acho que a saúde mental de todos ficou comprometida pela pandemia. Sim. O Bento Alves aqui também mandando um abraço, sensacional. Bruna Teixeira, boa noite, Bia. Ótimas informações, excelente papo. A Maísa Rangel Faria, boa noite, Bia e Aline. O Henrique está assistindo a Dinda. Ah, meu afilhadinho. Um beijo, Que Henrique. bonitinho. Beijo, Henrico. Ai, muito fofo. Tamo junto. A Paula Duarte, Paulinha da Natura. Boa noite, Bia. Uma excelente entrevista. A Rosilda Costa aqui também com a gente. Boa noite, meninas. Arquimedes, Oliveira, Luana. A Bruna Teixeira também mandando um beijo. Beijo, tia Beijo Rosilda. pra todos. Beijo, gente. Valeu. É isso aí. Bastante interação aqui. Terapia é vida ali, ô Bia. Quem tiver pergunta, gente, isso aqui também é um consultório aqui nesse momento, aqui no nosso De podcast, van, de exato. van da Aline. Lascada Quem tiver hoje, alguma né? pergunta, assim, quiser Aline se recebe. consultar, assim, ao vivo, Aline pode que lute. mandar- Aline que lute. lute. Pode fazer uma pergunta aqui que ela vai te dar um diagnóstico, talvez, não sei. Vamos Então, aproveitar, vai né? vai ajudar você a melhorar um pouco de vida. Essa coisa de criança, do sofrimento psíquico da criança e do adolescente, é uma coisa que me causa uma inquietação já há um certo tempo, sabe? Uhum. Em 2017, a gente teve um boom, assim, nessa questão de tentativas de suicídio entre adolescentes. Né? Alguns tiveram sucesso na empreitada e outros não, mas assim, se você pensar só a tentativa por si só já é desesperador, né? A criança já está sinalizando, o adolescente está sinalizando ali para você que ela está num sofrimento danado. E aí eu comecei a estudar mais essa coisa do suicídio, né? Eu entrei de cabeça mesmo nessa coisa do suicídio. E aí, eu em contato com os meus outros colegas, com profissionais que fazem esse trabalho também em outras cidades, eu fiz mentoria uma época com um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Ele foi o idealizador da campanha Janeiro Branco. Janeiro Branco é para falar sobre saúde mental, né? É um mês que é dedicado. E ele começou a fazer esse trabalho de prevenção ao suicídio em Belo Horizonte, né? E o que era o trabalho dele? Era se reunir com pessoas, fazer grupos. E isso como a gente fez lá na igreja, aquele dia com o padre Alessandro e aquela turminha do grupo de jovens e tudo mais. Um ano depois da pandemia retomando, né? Então o Leonardo Abraão, ele começou assim, né? É a sociedade, são as comunidades, os bairros, para começar a falar de saúde mental, para começar a falar sobre como que a gente trabalha uma prevenção entre os jovens, né? Entre os adolescentes. E aí eu comecei a ter um comichão, falei, eu vou querer fazer um trem desse na minha cidade, na cidade que eu moro. Aí eu comecei a montar as coisas no computador, falei, com quem que eu vou falar agora? Aí eu mandei mensagem para algumas amigas da prefeitura que trabalhavam lá, falei com a Carla Brasil, que é minha colega de profissão e tal, vamos marcar uma reunião.
Ó, as doidas, tudo maluca, né? Aí marcaram uma reunião lá por meio do Fundo Social, a Maria Antônia Zonta, que estava aqui ainda, que também é uma amiga minha. Que também é uma doida, que vai. É uma doida, que tudo maluca, entendeu? Aí, vamos. Aí doida tá. dança doido. Nossa. Montamos um cronograma mais maluco do que a pessoa que fez o projeto para entrar eu quero nas minha receita até o final do podcast. Porque eu pensei assim, falei, gente, eu preciso entrar aonde está o problema. Se eu quero saber o que passa na cabeça da criança, do pré-adolescente, né? Porque nessa época a gente pegou um público pré-adolescente e adolescente. Não chegamos nas crianças nesse primeiro momento, né? Nos mais pequenininhos. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então eu tenho que interagir, eu tenho que escutar, eu tenho que entrar nas escolas, né? Pois eu fiz isso. Em 2017 eu entrei nas escolas, a prefeitura deixou eu entrar. Olha que legal. A prefeitura deixou eu entrar. Então nós montamos um projeto e era uma pesquisa minha. Eu queria pesquisar para eu saber Aline, como é que eu ia trabalhar isso na minha cidade, entendeu? Na cidade que eu moro. E eu acho que até também, se você quer entender algo, você tem que estar inserida naquele meio. É o primeiro passo, né? Nós montamos um cronograma muito louco e eu sei que assim, ó, eu comecei no Cíntia Cliquet e eu fui terminar já no final, não foi nem no final de setembro, isso foi até outubro, até eu terminar a última escola. Lá numa escola em Barra do Una. Você foi da Costa Norte à Costa Sul. E eu entrei nas escolas de oitavo e nono ano e de ensino médio, inclusive a ETEC e FATEC, eu fui também. ETEC e FATEC. Fazer. E as características são diferentes, E a aí, cultura... Não, totalmente. E a hora que você entra, e aí você abre um espaço para ouvir, né, esses jovens, e lógico que eu levei a uma proposta para a gente estar falando sobre sentimentos, para a gente estar falando sobre aquilo que incomoda, para a gente estar falando sobre depressão, para estar falando sobre ansiedade, porque são coisas que podem acontecer. Você começa a observar que um fica com o olhinho brilhando aqui, o outro começa a chorar ali, a outra começa a puxar a blusa para esconder o braço que tá todo cortado, entendeu? E aí depois você começa a receber bilhetinho. Eu fui em escolas, eu me lembro assim que no Cíntia Cliquet aconteceu isso, muito isso, e no Henrique Botelho também. Eu recebi muita carta deles depois, contando o que estava acontecendo dentro de casa e pedindo ajuda. Que tem isso que você falou de se cortar, né? Muito. Elas cortam na perna, muito. No E assim, braço. o cortar, eu atendo muitas adolescentes que se cortam, né? Tem um nome em inglês, cutting, que é essa prática de você cortar a pele. E o que elas dizem pra mim, né? É mais comum em meninas do que em meninos. É difícil eu pegar menino que se corta, mas meninas eu atendo bastante. Elas dizem que é um alívio, assim, imediato da angústia. E fica marcado, né? Elas se mutilam, automutilação, sim, para aliviar a dor. Sim, e assim, algumas cortam, algumas se mordem, né? Algumas se mordem, algumas se arrancam o cabelo. Tem vários tipos de violência, mas assim, é uma autoviolência. Eu me machuco, né? Você vê que é uma estrutura psíquica, uma autoestima, uma questão assim, quando a gente está falando de autocuidado e amor próprio, muito prejudicado, né? Porque elas se machucam muito. E aí você vai investigar, tem a questão de serem vítimas de algum abuso em casa, ou sexual, ou mesmo outro tipo de violência, ou tem essa questão da violência psicológica, da humilhação. Se não é dentro de casa, é alguma coisa que está acontecendo na escola, que é o bullying. A aceitação pelo grupo também, isso hoje está muito evidente. A questão da sexualidade, as questões de gênero, porque é uma coisa que existe, está aí, então a gente não pode fazer de conta que não existe, está aí. Sim. Entende? Cada pessoa vai se identificar com o gênero, isso já começa na adolescência, e se eles não são acolhidos nisso, eles sofrem. Eles se cortam, eles tentam suicídio. E que por vezes tem esses problemas, né? Na família, no grupo de amigos, acaba tendo esse problema, A né? gente fala muito pouco de suicídio, mas assim, em 2007 nós tivemos um pico, um aumento aqui no Brasil. De lá pra cá, a coisa não melhorou muito, porque veio a pandemia e aí piorou. E aí a gente ficou muito em alerta, né? A Organização Mundial da Saúde mandava sempre os alertas, os comunicados pra gente, psicólogos, profissionais de saúde mental, né? Trabalhem isso nas cidades, nas comunidades, tanto é que quem tem essa consciência, né, faz isso, porque a coisa vai piorar e vai piorar muito. Inclusive pós-pandemia, né? Vai piorar mais? É isso nós que ainda, você tá dizendo? não, assim, nós ainda vamos ter, assim, esses picos. Porque, assim, muita gente ficou desempregada, né? Muitas pessoas desenvolveram transtornos dessa ordem ansiosa, depressiva. Então, assim, a pandemia acabou, mas o brinde ficou aí pra gente, né? Da conta disso agora. Para o ser humano, é ruim ficar só, assim, causa alguma coisa nele? O que, a solidão? A solidão, isso? Olha,
Então, o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho, né? A nossa natureza é uma natureza social, nós somos sociais por natureza. Tá? Eu não tô falando de solteirice, não. Solteiros, eles são muito felizes, sozinhos. Tá tudo bem ser solteiro. Ei, eu tava vai com calma. Eu não tô falando que a gente tem que casar, botar a argola no dedo, não é nada disso, não. Pelo contrário, o casamento adoece muito as pessoas também. Olha, eu vou ser linchado na hora que eu sair daqui. Entendeu? Mas assim, não é garantia nada. Mas assim, quando eu falo solidão, a gente precisa ter uma rede de amigos, né? A gente precisa ter com quem conversar. A gente precisa se socializar. Não dá pra gente pensar que vai ficar o ser humano e a parede que vai dar tudo certo. Não vai dar. Eu acho que eu vou ter que marcar uma consulta com você. Entendeu? Agora, ter preguiça de gente, eu super entendo ter preguiça de pessoas. Tem porque hoje em dia, as pessoas, tá difícil se relacionar, né? Tá difícil você encontrar uma compatibilidade. As pessoas estão muito rasas, né? As pessoas estão muito viajando na paçoca com uma série de coisas. Os valores mudaram demais. Paçoca, maionese, tamo lá. A galera tá viajando. Então, assim, tá complicado. A vida do adulto não tá fácil nessa coisa de relacionamento. Por quê? Porque o mundo mudou. Tudo mudou, inclusive as neuroses mudaram, né? Então, a gente vive tem uma obra, eu acho que de 1960. Quando vocês puderem, vocês leiam ou vocês assistam, que o nome é do Guy Debord, o nome do autor. O nome é A Sociedade do Espetáculo. O nome desse eu já ouvi falar. A Sociedade do Espetáculo. Aí, se você ler lá aquele livro, 1960, parece que ele está falando do Instagram hoje. Nossa. Mas é um termo, na verdade, usado. Vamos lá pro break. Vamos pro break? Vamos lá, o papo tá muito bom, Bia. E aí? 2 minutos, a gente está de volta. Atenção! Do like. É isso aí, estamos de volta. É isso aí, Bia. Estamos de volta, como diria a nossa querida Cleusa Maciel, saudosa. Um beijo onde quer que ela esteja. Com certeza. E, gente, eu vou voltar aqui com os nossos comentários, que tem uma pergunta que tá muito legal, que eu quero chegar nela. Primeiro, não, já vou direto pra ela, depois eu vou mandar um beijo pra todo mundo que tá falando. Tem aqui, ó, a Bruna Vale perguntou assim. Primeiro, doutora, excelente bate-papo desse podcast hoje. Tem uma pergunta. A traição entre casais aumentou muito. Tem alguma relação com a pandemia ou é apenas pouca vergonha mesmo? Sensacional a pergunta de Bruna. Olha, o povo quer saber. Obrigada, gente, querida. Olha que perguntinha. Beijo da Bia, beijo da Luana. Né? Não fala. Super fácil. É meter o psicólogo na fogueira agora. Saia né? justa, não. Olhe bem para essa câmera, Nossa, porque isso será um corte. É a lente da verdade do Clodovil? O povo quer saber. Corte. São Sebastião quer saber. Eu acho que não... Bom,
Na época que estávamos em pandemia, muito se falou disso, né? Que o número de divórcios ia aumentar muito, né? Em razão de estar todo mundo, de fato, convivendo dentro de uma casa, né? E que muitos dos casais pouco se viam. Porque todo mundo trabalha muito, mal se vê. E realmente, a nossa vida é bem acelerada, workaholic, né? Como vocês colocaram agora há pouco. E que isso ia fazer com que as pessoas, inclusive, lembrassem do rosto do marido, da mulher, porque iam estar em contato ali. Né? Todo mundo em casa. Não é piada, gente, nem é meme isso. Assim, é real. As pessoas iam ter que conviver mais. E aí, em razão disso, ia gerar um estresse, né? Uma fadiga e que o número de divórcios iam aumentar. Certamente, se o número de divórcios aumenta, o número de traição vai aumentar também, né? Porque uma das coisas que motiva o divórcio é a traição. Uma das coisas, não é a única. Agora, se tem a ver com safadeza, aí eu já não sei, né? Aí porque eu acho que sem vergonhice? Aí cada caso é um caso. Pra lá, cada né? caso é um caso. Cada um com seus problemas, cada um com seus. Mas aí qualquer coisa vocês podem... Ô, Bruna, não sei se é pessoal isso... Mas aí você pode marcar uma consulta com a doutora Aline. Ela já vai tem te uma ajudar. fila. Aonde você atende, doutora? Já comenta com o pessoal aí. Ó, é uma rua que vocês nem devem conhecer quase. Sebastião Silvestre Neves. Nunca ouvi falar. 190. Próximo ao Paço Municipal. Ó, vocês não conhecem. Nunca ouvi falar. Tem mais pergunta aí, Bia? Tem. Vamos lá. Misericórdia. Aqui, minha mãe, Heloísa Monteiro, boa noite, que entrevista maravilhosa, beijo mãe, beijo pai, espero que vocês estejam assistindo. Aliás, eu dei uma bronca nos dois essa semana, porque eu falei assim, gente, não é possível que vocês não mandam um comentário lá, um beijo filha, te amo filha, né? Acabou de enviar, você viu, fofo, acabou de enviar, valeu, a bronca certo, valeu. Aí, dona Heloísa, valeu. E a canjica, Luana, tava boa? A canjica maravilhosa. Um beijão pra dona Heloísa, porque eu senti o gosto da comida da minha mãe, que saudade. É bom, né? Canjica. Eu amo canjica, arroz doce, então. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Minha mãe arrasou. mandou uma bacia. Uma bacia, uma travessa, assim, que, nossa, me acabei com aquele amendoizinho. Muito obrigada, dona Heloísa. E quando põe paçoca, então? Não, eu misturei, foi tudo. 3 dias comendo a canjica da dona Heloísa, feliz, alegre a cantar. É bom. Brigadão. Ai, caramba. Aí, Andréia Rodrigues, demais essa entrevista. Beijo, turminha. Lucas Catumata, perguntando: por que é importante cuidar das nossas emoções e conversar com amigos e familiares quando nos sentimos tristes ou preocupados? Especialmente durante o Setembro Amarelo. É importante? Com certeza. Olha que legal, né, esse com tema certeza. Agora. O que a gente recebe como orientação é justamente dar espaço para falar sobre o que a gente sente. Né? Então, quanto mais tivermos espaço para estar falando, né, sobre saúde mental, mais a gente está trabalhando a prevenção. Né? A gente tem que dar espaço para se falar sobre isso. Sim. Temos aqui Daniele Bastos, vai Aline, amiga, arrasa. A Dayana, excelente amiga, você é uma excelente profissional, top. O Lucas Catumato mandou Obrigada, mais Niva. uma agora. Como podemos ensinar as crianças sobre a importância da saúde mental, compreensão e apoio aos outros durante o Setembro Amarelo, de modo que elas possam contribuir para um mundo mais consciente? Pergunto isso, pois eu sinto que falho como pai, justamente porque minha mente está longe e tenho medo que a ausência afete o desenvolvimento da minha filha. E aí? Olha que pergunta. Aberto o consultório online. Mas vocês veem como a Divan recebe. A angústia dos pais é real, né? Sim. Com relação a isso. Será que eu vou dar conta? Será que eu estou exercendo minha função paterna, materna da forma correta? E na realidade a resposta que vem para todo pai e mãe é não, né? A gente sempre vai ter um sentimento de estar faltando. Né, com isso. Agora, essa coisa do respeito, da gente ensinar para as nossas crianças o respeito, a empatia, ouvir o outro, ser mais solidário, né, com essa questão das diferenças, né, com essa questão do que é tirar sarro, do que é faltar com respeito. Eu acho assim, a gente precisa trabalhar mais isso neles, né, e isso começa dentro de casa. Se eles têm isso dentro de casa, eles vão ser mais empáticos com o coleguinha da escola também, né. Então, a gente precisa vivenciar isso, porque o exemplo é a ação. Você chega, olha, filho, filha, você tem que fazer isso, isso e isso, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Mas se ele vivencia isso na prática, ele vê os pais conversando, ele vê que esse pai conversa olhando no olho, que essa mãe conversa olhando no olho, ele vai agir assim com os coleguinhas também, né? Porque ele aprendeu isso dentro de casa. Ô, Aline, sim, se tem algum conselho que você poderia dar
essa galera aí, para esses pais que estão assistindo? Conselho, não, a Márcia Sensitiva tem. Eu não costumo dar conselhos. A Márcia Sensitiva dá conselho. Olha, teremos a Márcia, cara. Agora eu fiquei pensando, né? Uma boa Márcia, né? A Márcia Sensitiva é ótima, cara. Eu adoro a Márcia Sensitiva, adoro a Juju Todinho. Você quer ser a nossa Márcia? A Juju Todinho, se ela fizesse psicologia, eu ia chamar ela. Eu falei, vem me ajudar aqui na clínica. E ela está fazendo direito. Ela vai ser advogada. Quem sabe a próxima faculdade dela é psicologia, a gente trabalha junto no futuro. Se bem que como advogada também posso trabalhar com ela. É verdade. A gente tá tudo ali. Verdade. Mas e aí? Qual que era a pergunta, Bia? Não, é uma dica aí pra galera doida de casa. Esse povo gente. Doido que não sabe o que fazer da vida. Façam terapia? Ah, com certeza, né? Eu acho que todos nós precisamos em algum momento da vida. Em algum momento a gente vai precisar. Porque a gente viver não é uma missão fácil. Quem contou essa história que viver era uma coisa fácil, cor-de-rosa, contou uma baita de uma balela pra gente. Ah, eu acreditei na carochinha até um certo Entendeu? tempo. Conto de fadas Viver é uma missão difícil. Então, o adulto, muito. Em algum momento, o ser humano, em algum momento, ele vai entrar num colapso. Em algum momento, ele vai. Esses limites, como você falou agora há pouco para as crianças, ensinar o que é certo e o que é errado. Os limites. Hoje, as novas gerações, os novos pais, eles não têm mais essa tendência. Qual é a dificuldade de se pôr limite para uma criança hoje, na sua opinião? A gente estava falando há pouco da questão da gente terceirizar para o aparelho celular muitas das funções materna e paterna, né? Eu acho que a grande dificuldade nas famílias hoje é essa ideia de presença mesmo. A ausência, né? Você supre com presente. Presença. Seja presente na vida do seu filho. Conversa olhando no olho. Né? Tira um tempo quando você chega em casa, não vai assistir novela, nem jornal, nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem coisa nenhuma. Vai sentar com o seu filho no quarto dele ou em qualquer espaço que você tenha em casa. Conversa olhando no olho, pergunta como foi a escola, pergunta se está tudo bem, e aí, o que você fez hoje? É uma coisa tão simples, mas as pessoas assim deixam passar. E é uma oportunidade muito rica de você, inclusive, ganhar confiança. Né? Às vezes eu escutei há um tempo atrás de um pai revoltadíssimo. Ele falou assim pra mim: como é que pode uma criança confiar mais no psicólogo do que na própria mãe? Ele falou pra mim. Por que será? E qual a sua resposta? Então, primeiro eu fiz uma cara de samambaia, né? Porque o que você tem que tomar cuidado até pra responder isso, né? Tomou um pouco de água. Fiz a egípcia, né? Fiz a egípcia, porque assim, é o que pode acontecer. De repente, a criança não se sente à vontade nem para conversar com os pais sobre uma questão. Mas aí, com o psicólogo, se ela consegue estabelecer esse vínculo de amizade e de confiança, ela consegue. Porque o pai não deu uma abertura por eles estarem o tempo todo fora. Às vezes eles violência doméstica também aumentou, né? Na pandemia. Muito. E às vezes eles não deixam a criança falar. Gente, deixa a criança falar. A criança tem que ter o espaço dela de falar. Né? Às vezes você escuta o pai falando assim: você fez isso porque foi isso, né? Você fez isso porque você quis isso, né? Você fez isso, e a criança fica assim, ó. Ele perguntou, ele respondeu, ele chegou à conclusão dele e a criança ficou ali. Sabe? Então, assim, tanto no aspecto clínico, como lá no aspecto de perícia da Polícia Civil, eu dou o espaço para a criança falar. Ela vai falar muito mais do que eu. Claro que são trabalhos diferentes, nós estamos falando de um contexto diferente, mas ela tem que ter o espaço de falar. Então, assim, deixa a criança falar. Pode parecer uma besteira, mas é o universo dela. E ela precisa dividir isso, entendeu? E aí você acaba cortando, você vai interrompendo, vai chegar uma hora que ela não vai ter mais vontade de conversar com você. Aí começam a acontecer alguns probleminhas, né? Nessa história toda, o distanciamento. E aí os pais chegam no consultório e falam assim: eu não entendo por que ela não conversa comigo. Mas quando foi que isso começou? Eu não sei bem dizer. Bom, às vezes eu não tenho muita paciência. Às vezes eu chego cansada. Às vezes, entendeu? Já ela mesma... Nunca teve o tempo. Ela mesma tá respondendo a pergunta, né? Olha, gente, mandar beijo aí, ó. Aline, você tem um fã-clube aqui. Tem bastante gente mandando beijo pra você. Tem a Bruna Teixeira mandando beijo pra você. Eu tenho fã-clube, gente? Que x. Sei. Muitos beijos. São tantos beijos. Parabéns, já tá com Tati Borborema mandando beijo. A Aline recebe. Eu super agradeço o carinho dos meus fofinhos. A Anne Faria aqui, oi, boa noite, que conversa boa, parabéns pelo programa, arrasou Aline, conversa maravilhosa, a Lu Caseiro também, muito interessante, a entrevista muito bom, parabéns a todos. E aí, Arquimedes?
Bia, YouTube, tem alguma coisa? no YouTube, aparentemente não. Não tá sabendo, né? Então, Mas vamos pra próxima. mas Vai, eu- faz uma próxima. pergunta. eu tenho uma pergunta muito especial, né? Eu tava aguardando ela aqui. Eu conheci a Aline através do grupo de jovens. Hoje eu trabalho bastante com jovens, né? Qual que é a importância do Setembro Amarelo, que foi justamente nessa época em que nós conhecemos, né, para a sociedade, para que desse processo de conscientização da prevenção contra o suicídio, né? Eu costumo dizer, eu e os outros, né, psicólogos, os outros trabalhadores da área da saúde mental, que Setembro Amarelo nós fazemos o ano todo, né? Ou pelo menos deveríamos fazer, né? Então, assim, é um mês que a gente escolheu para estar fazendo a campanha, para estar falando de uma forma mais enfática da prevenção do suicídio, dos motivos que levam alguém a pensar ou a cometer, ou uma coisa e outra na sequência, porque às vezes você tem a ideação, mas você nunca chega a cometer. Às vezes você vai lá. Agora, se você está pensando sobre, é porque você precisa de uma atenção ali. A grande maioria das pessoas que pensa em suicídio, mas vai procurar o psicólogo para falar sobre isso, ela não quer morrer. Ela não quer tirar a vida, ela tá pedindo ajuda, né? Agora, aqueles que pensam, decidem, não contam nada para ninguém, eles já tomaram a decisão deles, eles acreditam que nada vai mudar o rumo da história. Tá? Então, nós temos esses dois perfis aí. Então, assim, é um mês que a gente fala mais, a gente está indo em escolas, a gente usa muito as redes sociais para estar falando da questão do sofrimento psíquico, né? Suicídio está sempre relacionado a uma doença mental. Todo mundo que comete, que tenta, que pensa, tem um comprometimento. Você pode estar enfrentando uma depressão, você pode estar enfrentando um transtorno de ansiedade, né? Um transtorno produzido por estresse, como o burnout mesmo. A gente está falando aqui de uma geração que trabalha demais, se estressa demais, entra na sobrecarga e dá blackout, né? Então, assim, tudo isso pode estar envolvido. Nós temos também como fatores de risco, se já teve caso na família, né? Isso também é um fator de risco. Nós temos como fator de risco se essas pessoas sofreram situações de violência ou algum outro trauma, né? Ou se ela está sob forte estresse naquele momento. Às vezes ela não tem doença mental nenhuma, mas aconteceu um evento ali naquele momento que desestruturou ela. Ela pode vir a cometer. Estatisticamente, né? saiu. Obrigado, Luana. Tem aumentado muito também, né? Os números com 12.500 mortes por ano. Olha recentemente só. aqui na cidade, no a Brasil. gente teve, né, um caso Sim. que um jovem, né, se amarrou umas pedras. Sim. Bia, Jogou. achei Sim. muito legal você comentar isso, de verdade, E daí? porque eu comentei disso ontem com um amigo, né? De como às vezes acaba passando, né? Ele fez até um vídeo, você lembra disso, Bia? E daí fez isso, e daí depois soltou o vídeo, né? Não sei, de alguma forma, como que ele mandou, como que ele deixou programado para esse vídeo sair depois de que ele tivesse feito isso. Foi aqui em São Sebastião? Foi. Esse eu não Aqui cheguei a no ver. Pontal da Cruz. Ele se amarrou uma mochila, eu acho, e Com se amarrou pedras, com correntes uhum. e pedras e se jogou lá do pier, né? Daí a polícia achou tal, e daí depois saiu um vídeo dele. Eu soube do Contando. caso, mas eu não assisti o vídeo. Eu fico pensando... Não, pode falar, Bia, pode falar. Não, era só surreal. Então, e aí nós temos essa questão. No Brasil, nós temos 5 mortes para cada 100 mil habitantes. Se a gente for pensar assim, o número de habitantes não é uma coisa tão extravagante como nos outros países. Acontece que, com o passar do tempo, isso vai aumentar. Tudo que acontecia nos outros países que a gente achou que nunca ia chegar no Brasil, chegou. E por quê? Os atentados em escolas estão aí para isso, né? Quando é que a gente imaginou que a gente ia passar por isso? E está acontecendo. E Agora, parece que aonde foi que começou isso? Foi no Brasil? Não, foi lá. Então, a gente sempre está reproduzindo um tempo depois, né? Então, assim, a gente percebe que a cada ano está aumentando. A A frequência questão é do maior. sofrimento psíquico, a questão do isolamento social, a gente tem muito esses comportamentos de pessoas que passam a desenvolver talvez uma esquizofrenia, né? Muitos desses rapazes que cometem atentados em escola, possivelmente têm esquizofrenia, né? Ou outra patologia aí que a gente não sabe, né? Outra psicopatologia a gente não sabe, porque precisa, eu não vou lembrar também, alguns eu cheguei a ler alguma coisa do histórico deles e outros não, né? Por exemplo, nós tivemos em 2012 um atentado numa escola em Realengo, Tasso da Silveira.
Epitácio da Silveira, acho que era isso. E aquele rapaz que entrou lá e assassinou, acho que 12 adolescentes dentro da escola, que eram ex-aluno, ele tinha esquizofrenia. Entende? Sim. E ninguém sabia da família dele, assim, nem a mãe, ele morava com a mãe, ninguém sabia, né? Então, assim, a esquizofrenia... Não havia um acompanhamento, né? Não, nunca. Então, assim, a esquizofrenia, você tem delírios, você tem alucinações, você escuta vozes, as vozes mandam o comando do que você tem que fazer, né? A grande maioria dos assassinos em série dos outros países também tinham esquizofrenia. Os daqui do Brasil, alguns também têm, entende? Então, tem um link com a doença mental. Você acha que como que nós podemos talvez estar mais atentos a essas situações? Tem alguma dica que talvez você daria? A gente precisa. Eu costumo dizer que. Aí, ó, dica de novo. Márcia. É verdade. Mais uma vez a Márcia. Sensitiva vai chegar, gente. A Márcia é ótima. Eu adoro a Márcia sensitiva. Você quer ser nossa Márcia? Então, mas aí eu vou ter que entender de astrologia, não entendo bolhufas, né? Então... mas aí, não, você vai ser a nossa Márcia psicóloga. Aí, ó, pronto, diferencial. Aline psicóloga. Tá vendo aí, Luana? Tem a Márcia dona dos gatos, tem a Márcia dona dos gatos, a Márcia esotérica, a Márcia você recebe. Agora vai ser a Aline Márcia. Aline Márcia. A nossa psicóloga. A gente tava procurando, eu falei pra Luna, a gente tinha que achar uma pessoa pra fazer umas coisas doidas. Eu tenho 2, então, a Aline Neiva e a Aline Márcia. Neiva! Neiva é só pros mais íntimos. E tem a Aline Fátima também, que a gente achou lá em Caraguá. Lembra que eu fui? A gente chuta. Você tá perfeita. Agora vai ser a Aline Márcia mesmo, recebe. Esqueci até a pergunta que você fez, querido. Até já esqueci. Faça de novo. Era uma dica, ele queria uma dica de como as pessoas podem ficar mais atentas aos sintomas, né, da esquizofrenia, do suicídio. Agora até eu vou falar uma coisa para vocês. Enfim. Eu vou falar uma coisa para vocês que assim é uma coisa que eu acho muito importante, né? Aliás, eu quero aproveitar e mandar um beijo assim gigantesco para toda a turma que trabalha na educação, que estão dentro das escolas, que estão nas salas de aulas, para os professores, para os diretores, para os coordenadores, essa galera tá de parabéns, né? Eu sou muito fã porque, assim, a escola são os olhos do mundo. Tudo vai passar pela escola. A escola é um laboratório, né? É lá que a gente consegue observar muitas das coisas. É lá que se percebe que alguma coisa está errada e já é acionado, né, os outros órgãos para dar conta dessas crianças, desses adolescentes. Eu conversei com muitos professores na época que eu entrei nas escolas, né, para ter esse contato mais próximo, com diretores. Ainda converso com alguns até hoje a respeito disso, até como você falou, da dica disso que está acontecendo, aquilo que está acontecendo, e assim, é por ali que passa tudo, porque eles ficam muito tempo na escola. E eles têm muito mais contato com os professores, às vezes, do que com os próprios pais. Infelizmente. Sim. Né? Não deveria ser assim. Então, assim, dê atenção quando a coordenadora da escola manda um bilhete, compareça à escola para conversar, a gente precisa conversar sobre o seu filho, tal. Dê atenção a isso, né? Porque se está acontecendo isso é porque elas observaram alguma coisa tem. Alguma coisa porque tem. Por ali passa tudo. Por falar, só um minuto, perdão. Claro. Serial killer, que foi o tema que eu disse, né, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sou de escorpião. Eu sou de escorpião. A pessoa gosta de filme de terror. Aqui no Brasil a gente tá com vários. Então, aí, não é uma coisa tão longe da gente mais. Não é. Quem era fã do pessoal dos Estados Unidos, daquele pessoal bacana, Dahmer. Quem mais? Fala aí. Putz, tem uma série na Netflix Nós temos aqui os nossos também, tem uns bacanas. Não, até música pop ele virou, né? Pearl Jam cantou, enfim. Todo mundo fala, geralmente nos filmes de terror que a gente acredita, né? Assim, que a gente acredita. A gente acredita? Que eu gosto, que a gente acredita é ótimo. Que eu gosto, né? Por exemplo, o Pânico. Foram os jogos que me deixaram assim. Foram os filmes que me deixaram assim. Foram meus pais que não tiveram tempo pra mim. Como é que você forma um serial killer? Foi o filme? Foi o jogo? Não. De jeito nenhum. Não tem nada a ver. Quer dizer, só lenda urbana. Não, é lenda urbana, né? Porque todo mundo fala, não, o próprio pai, o último que eu assisti agora, Pânico 6, né? Uma das cenas é essa, o pai fala, se eu falhei como pai, não, eu não falhei como pai.
foi o filme. Gente, o psicopata, ele Que é justamente esse marketing em cima disso. O psicopata, ele nasce psicopata. Ele não tem Tá? sentimento, Não. ele não tem empatia. Ele nasce não psicopata. É aquela Agora, criança que quebra o pescoço do passarinho? do gato, joga Ah, é no o Michael triturador. Myers, tá vendo? É o Michael Myers. Você lembra? Tá vendo como eu tô tão doida? A gente Ela já chama até Michael sabe. Myers. Não, que é do Halloween. Ele era uma criança que vivia sozinha, né? E aí ele matava o gato, matava Então, o cachorro. agora, você falou uma coisa interessante, sozinha. Sozinha, né? a mãe maioria trabalhava, deles, a maioria eles ficam deles, sozinhos, eles sozinhos. são muito solitários desde a da tenra infância, né? Alguns tratados assim com total desprezo por mãe e por pai. Então eles experienciaram a rejeição e a violência já de muito cedo. Porque violência não é só você levar uma surra. Você ser tratado com indiferença dentro de casa, como se você não pertencesse, como se você nem tivesse nascido daquela mãe, você também está sendo violentado. No Hammer vocês viram, né? É, Na Netflix, é, que é desde a barriga da mãe. sim. Ela tomava um monte A de rejeição já medicamentos. tá ali. A rejeição É. era ali. Agora, o psicopata, ele nasce. Agora, se ele vai se identificar com filme de terror, com jogo, aí é uma outra coisa. Eu conheço várias pessoas que jogam jogos violentos e são super amorosos com os filhos e com os colegas de trabalho e tá tudo bem. Sabe? Não é Sim. o jogo, nem o filme que a gente assiste que vai definir, né? Serial killer são psicopatas, eles nascem assim. Né? Não tem... Infelizmente. Ó, a Então, gente tem só mais uma desculpas. pergunta aqui, da Daniele Bastos. Doutora Aline, sobre o comportamento narcisista entre pais e filhos, como podemos identificar quando esse tipo de situação está ocorrendo dentro dos nossos lares? Ai, ai. Excelente Essa pergunta. é difícil, hein? Boa. Como é que a gente pode identificar? Bom, na convivência ali, na observação, na interação, você já percebe quando alguém é narcisista, né? Existem comportamentos bem típicos, assim, de um narcisista. O narcisista, ele é egoísta, ele é controlador, né? Ele também tem o seu requinte ali de perversão em algumas atitudes, né? Porque ele é muito voltado para ele. Agora, é uma pessoa muito vazia e insegura também, né? O narcisista, ele passa uma imagem de pessoa forte, bem resolvida, mas por dentro ele é de vidro. Né? Qualquer rejeição também vai mexer com o ego dele. Manipulador né? também. Extremamente manipulador. Ser vítima de um narcisista é sofrido. Entendi. É bem sofrido. Né? Porque eles sugam tudo, eles são vampiros. Eles sugam tudo da gente. A alma, inclusive. Né? Eles são Sugar bem a vampiros. alma. Então. Ai, ainda bem que eu vivo sozinha. Eu gostei da parte da A solidão. gente tá falando de prevenção. Já não vou ter problema com A filme. gente tá falando de prevenção. Prevenção de suicídio também é evitar relacionamentos tóxicos, né? Então, se a gente... Verdade. Esse é um tema muito Não, bom. esse tema é Meu Deus do interessantíssimo. céu, Sabe? E tá acabando. Menina, e tá acabando isso aqui, É, você mas- acredita, né? Menina, Eu falei pra você, 5 minutos. eu falei pra vocês Não, que chegou ia no ter. tema. Me fala então, relacionamentos tóxicos. Relacionamento tóxico também produz suicídio, né? Porque vai produzir sofrimento, a pessoa pode vir a pensar em suicídio. Agora, o que é relacionamento tóxico? Pode acontecer no relacionamento conjugal, pode acontecer entre amigos, pode acontecer em relações de trabalho, né? O narcisista está em todos os lugares, assim como o psicopata também. É como Então, um assim, obsessor, uma É um atração espírito fatal. O espírito obsessor. obsessor É isso fica agora que você tá grudadinho. falando. Enquanto você, Luana. exatamente, você deu um exemplo Viu? muito Não bom. é um exemplo bom. Você deu um exemplo muito bom. Tá vendo? Ele vai sugar tudo de você enquanto ele precisar, enquanto você Sangue servir. A hora que você parasita. não servir mais pra ele te joga fora. Parasita. Entendeu? É Ele um te obsessor. dispensa. Então, assim, se a gente já no começo das relações, seja ela qual for a relação, a gente percebe que a gente tá se sentindo ansioso demais, né? Incomodado com mais, você não tá à vontade naquela relação, você se sente sobrecarregado e sugado pelo outro, sai que é zica, Sai que é rolo. sai que é rolo. Tan, 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 tan. Tandam. E aí, qual que é a relação, qual que é a semelhança? Aquele negocinho que aparece no final da novela. Qualquer A semelhança semelhança com a vida real é mera coincidência. mera coincidência. Versão brasileira Herbert Richards pra completar. Mera coincidência. A gente não conhece ninguém, Não, eu, nunca então, passei por Eu isso. nem sei, nem... Bia. Nunca nem vi. Nem Tô, vi, nunca é. vi, nem ouvi, só os falar. Tô Só igual o os Zeca Pagodinho com Zeca caviar. Pagodinho na veia. Não vi. Vamos fazer a pergunta de milhões, Bia? Vamos. Que tem tudo a ver com esse tema, que é importante. é. Quer fazer hoje, Luana? Não, eu fiz semana passada, hoje é Bia. É verdade, Fiz faz semana aí, Bia, passada. então. Ah, é um rodízio. Gente, que medo, vai. Tan, tan, tan. Cadê a Tandam, trilha? cadê Que o- rufem os tambores. Isso. Tan, 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 Que tan, medo. tan, Tô me tan, sentindo tan. a vítima do narcisista aqui, ó. Não, na verdade a gente pergunta, o nome do nosso programa é o preço do like. Hum. Então, a gente quer saber, Aline, qual que é o preço do seu like? O que você faria, até onde você iria, para que você
nesse caso, conseguir solucionar um problema dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dessas temáticas todas que a gente abordou aqui, eu acho que até onde você vai por alguma coisa? Se aquilo fizer sentido pra mim, eu vou até esgotar minhas últimas forças. Se aquilo fizer sentido pra mim. Eu acho que assim, ó, a profissão que eu escolhi, o meu trabalho, a minha missão como psicólogo, né, forense criminal, à frente da sala de depoimento especial. Não pretendo sair da polícia tão cedo. Adoro trabalhar com eles, embora seja um trabalho pesado. Tô assim, iniciando meus passos ali. Eu vou até onde eu achar que tem sentido. Então, assim, acho que não tem limite quando você, de fato, tem um propósito. Você tem um propósito, você encontrou um propósito, é isso, você vai. Vai sem medo, vai com o coração. O contrário também é verdadeiro. Se você não vê sentido, sai. Porque você tá perdendo tempo e vida, e a vida passa assim, né? Não dá pra gente perder com o que não faz sentido, né? E isso serve pra questão pessoal também, pra pessoas, pra amores, né? Pra relações, pra amizade. Eu acho que é isso. Né? Se faz sentido, se é recíproco, se você vê que de fato existe um propósito real e verdadeiro nessa relação, vá, né? Se você se sente desrespeitado, se você acha que não é recíproco, seja ela qual for a relação, porque nem tudo se trata de dinheiro, né? Tem coisas que definitivamente não valem dinheiro algum. Sai fora, vai buscar outro caminho pra você, entendeu? Então eu não sei se eu respondi. Respondeu. Muito bem, Nossa, respondeu. olha, respondeu. Uma das melhores Nossa, respostas. eu tô aqui praticamente Stephen King. Meus fantasmas e os meus demônios sou eu que cuido. Que Qual resposta? serial killer que você vai assistir hoje quando você chegar em casa? Ai, eu tô agora no Sobrenatural A Porta Vermelha. Nossa, esse eu não assisti ainda, cara. Eu vou ter que assistir Fabuloso, esse aí. É bom? muito Luana. bom. Já vai gente. entrar na minha lista. Não, eu tô assistindo não é A Porta Vermelha, acho que é Em Chamas, que é de uma mulher que se relaciona com vários homens ao mesmo tempo. Ai, esse é ótimo, na Netflix. Menina, é próximo. tô chocada. Vou assistir também um esse. dos pegar dicas uma também. das pessoas aí que ela pegou, ela queimou vivo. E assim, é uma história real, eu não sei se é espanhol. Nossa. É alguma- espanhola, é. Eu Vocês vi sabem o que você trailer. falou de Muito queimou bom. vivo, eu lembrei. O primeiro estágio que eu fiz em saúde mental foi lá no manicômio de Franco da Rocha, quando eu tava na faculdade. E lá só É aquele documentário que tem em Minas Gerais, não? Não, Tô- é- Não, Franco da Rocha, Franco da Rocha, interior de São Paulo. interior de Entendi. São Paulo. pertinho de Mogi. E lá só estavam internadas pessoas com esse tipo de histórico. Que pica a mãe na pia, guarda no freezer, sabe? Umas Nossa coisas assim. Misericórdia. Mas E nós lá é fomos lá. antiquíssimo, É aquele, muito, esse muito, manicômio, muito, tudo muito, quanto é coisa muito. boa vai pra Então, lá. é um manicômio judiciário, então doentes mentais Doentes que mentais cometeram mesmo. crimes vão pra lá, né? Foram pra lá, estão lá ainda. E aí era assim, essas coisas assim. Aliás, parabéns, porque é um local que, assim, é de uma referência que todo mundo fala. Chico Picadinho, enfim, lá é os puxado. grandes. Sim, pessoas, realmente, os Luana não dá, ensandecidos. Mas Foi eu pouco tenho uma tempo de amiga estágio, que né? que é Foi pouco psicóloga, que ela foi pra lá, que é de Ubatuba. Ela voltou. Pior Voltou que não, viva? não tinha- Voltou. só que assim, não tinha nem pra Mas onde correr, não, né? ali uma Porque a gente loucura era obrigado a imagina. fazer mesmo, e não tinha jeito. O professor ou vai ou você pega DP, então a gente tinha que ir, Não, né? não é verdade, porque os sonatórios em Campos do Jordão era mais light. Agora, Pô. Franco da Rocha, Franco da Rocha é aí puxado, mas tudo bem. você tá assim na porta do inferno mesmo. Ali você vai entender o que é o ser humano, E o medo lado que dá. negro da Não, força. e o medo que dá você com 22 anos Lado na negro. cara, porque eu tinha Nossa. Tá na essa idade, porta. né? Eu acho que eu tava, sei Vou lá. entrar, não sei se eu Eu vou sair. Pague, lembra? Filme de terror. Pague para entrar, reze E aí para você sair. tá lá uma pirralha de 22, 23 anos, e, aí o parabéns, fulano fica então. olhando pra você assim, ó. Porque eles olham, aí você fica pensando, e agora? Será que é meu último dia na Terra? Eles estão vendo todos os seus pecados, assim, Gente, né? ela é a Márcia mesmo. Mas Não, tudo não. bem, aí, Adoro. mas deu tudo certo. Mas Não é. era muito tempo, não. Foram algumas visitas que a gente teve que fazer, mas a gente teve que ir. Mas isso é ótimo. A gente leva com humor, gente, porque o tema é muito difícil. A gente sabe, é delicado. É. Mas é bem isso. Eu gostei porque- mesmo quando ele falou assim, gente, vocês não entrem sozinhas nos alojamentos. Ah, sim. Eu Ah, era a melhor tranquilo. brigada, galera. Foi Aí aí. ele falava assim, ó, você loirinha, tal. Ele falava Você, assim, vocês, olha. por favor, vai com camisetão, vocês são muito bonitinha, tem agressor, tem estuprador lá que vai gostar de você. Eu falei, ai, que legal. Tranquilinho o clima. Não, Mas deu tudo certo. A gente Eu não entra, é sempre desistia de do dupla. curso. Porque se alguém tivesse sendo assassinado, o outro ia chamar o supervisor. Olha, que Então era Tranquilo. sempre de dupla. Nossa, Tranquilo. que Foi bom. bacana, foi uma experiência legal. 22 anos, recém-formada, ótimo. gente, Não tava formada ainda. Era na Porque época tava do no curso. são 5 anos. Acho que tava no desculpa, terceiro ano. Eu acho que era isso.
Gente, a nossa produção tá gritando aqui, infelizmente Final. acabou. Ai, que pena, Gostaríamos verdade. muito de continuar. Vamos trazer mais a Aline aqui. Eu acho que Márcia, Aline voltará, né, Luana? Com certeza. Aline Márcia sensitiva? Por favor. Gente, eu preciso entender um pouco mais de astrologia, Ah, né? A gente já entendeu Vou ter que dar uma tudo. lida agora. Aline Neiva. Aline Márcia Neiva é ótimo. recebe. Neiva é ótimo. Neiva adoro. Aline, Neiva, Márcia. Não, a gente recebe, vira, a gente adoramos. vira uma pra outra e fala, Neiva do céu. Neiva. então é isso, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Até a beijo. próxima. Tchau. Quer ganhar